Olá, sejam todos bem-vindos à paz do Senhor. Estamos de volta com a leitura da palavra e hoje estaremos lendo Levítico, capítulo 20, capítulo 21, capítulo 22 e capítulo 23. Pegue a sua Bíblia, separe o seu lugarzinho e vamos juntos ler a palavra do Senhor. Levítico, capítulo 20. Deus prescreve punições contra determinados pecados. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Outra vez dirás aos filhos de Israel: todo que entre os filhos de Israel ou entre os estrangeiros que habitam em Israel dê alguém de sua semente a Moloque, certamente será morto. O povo da terra o apedrejará com pedras. E voltarei a face contra esse homem, e o extirparei do meio de seu povo, porque deu de sua semente a Moloque, para contaminar meu santuário e profanar meu santo nome. E, se o povo da terra de algum modo fechar os olhos para o homem, quando der de sua semente a Moloque, e o não matar, voltarei a face contra esse homem, contra sua família, e o extirparei do meio de seu povo, bem como a todos os que seguirem em prostituição após ele, para com Moloque praticarem o meretrício. E no caso da alma que se voltar para o necromantes, e para os feiticeiros, para segui-los em prostituição, voltarei a face contra essa alma e a extirparei do meio de seu povo. Santificai-vos, portanto, e sede santos, pois sou o Senhor, vosso Deus. E observareis meus estatutos e os praticareis. Sou o Senhor que vos santifica. Pois todo que amaldiçoar pai ou mãe certamente será morto. Amaldiçoou o pai ou a mãe, seu sangue será sobre ele. E no caso do homem que comete adultério com a mulher de outro homem, sim, o que comete adultério com a mulher do próximo, o adúltero e a adúltera certamente serão mortos. E o homem que se deitar com a mulher do pai descobriu a nudez do pai, ambos certamente serão mortos. O sangue deles sobre ele será. E se o homem se deitar com a nora, ambos certamente serão mortos. Cometeram confusão, o sangue deles sobre ele será. Se também o homem se deitar com o homem, como deita com mulher, ambos cometeram abominação, certamente serão mortos, o sangue deles sobre eles será. E se o homem tomar uma mulher e a mulher dela é impiedade, serão queimados no fogo, tanto ele quanto elas, para que não haja impiedade entre vós. E se o homem se deitar com o animal, certamente será morto, e matareis o animal. E se uma mulher se aproximar de animal e com ele se deitar, matarás a mulher e o animal, certamente serão mortos. O sangue deles sobre eles será. E se o homem tomar a irmã, filha do pai ou da mãe, e vir sua nudez, e ela via dele, é impiedade, serão extirpados aos olhos de seu povo. Descobriu a nudez da irmã, levará a iniquidade dele próprio. E se um homem se deitar com a mulher com suas regras, e lhe descobrir a nudez, descobriu assim sua fonte, e ela descobriu a fonte de seu sangue. Ambos serão extirpados de seu povo. E não descobrirás a nudez da irmã de tua mãe, nem da irmã de teu pai, pois assim ele descobre sua parenta próxima, levará a iniquidade delas. E se o homem se deitar com a mulher do tio, descobriu a nudez do tio, levará o pecado deles, sem filhos morrerão. E se o homem tomar a mulher do irmão, é imundícia, descobriu a nudez do irmão, sem filhos ficarão. Vós, portanto, observareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e os praticareis, para que vos não vomite a terra para a qual vos trago, para nela habitar. E não andareis segundo os costumes da nação que expulso de diante de vós, pois cometeu todas essas coisas, e portanto a aborreci. Mas vos disse: herdareis a terra dela, e vula darei para possuirdes, terra que emana leite e mel. Sou o Senhor vosso Deus, que vos separeis de outros povos. Portanto, fareis distinção entre animais limpos e imundos, e entre aves imundas e limpas, e não tornareis vossa alma abominável por causa de animais, ou de aves, ou de qualquer sorte de criatura vivente que rasteja sobre a terra, dos quais vos separei por serem imundos. E me sereis santo, pois eu, o Senhor, sou santo, e vos separei de outros povos para serdes meu. Também o homem ou a mulher que for necromante ou feiticeiro, certamente será morto. Com pedras os apedrejarão, o sangue deles sobre eles será.
Levítico capítulo 21. Deus dá instruções aos sacerdotes. E disse o Senhor a Moisés: Fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e dize-lhes: Não haverá nenhum de vós que se contamine por causa de um morto entre seu povo, a não ser por causa de parente próximo, ou seja, da mãe e do pai, e do filho e da filha e do irmão, e da irmã virgem que lhe é próxima, e não teve marido, por causa dela se contaminará. Mas não contaminará sendo chefe entre seu povo para se profanar. Não farão calva na cabeça, nem raparão os cantos da barba, nem farão talhos na carne. Serão santos para seu Deus e não profanarão o nome de seu Deus, pois oferece as ofertas do Senhor, preparadas no fogo, e o pão de seu Deus, portanto serão santos. Não tomarão por mulher uma prostituta ou profana, nem tomarão mulher repudiada pelo marido, pois são santos para seu Deus. Portanto, santificá-lo-ás, pois oferece o pão de teu Deus. Ser-te-ás santo, pois eu, o Senhor que vos santifica, sou santo. E quanto à filha de um sacerdote, se profanar agindo como prostituta, profana o pai, será queimada no fogo. E o que é sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o azeite da unção, e é consagrado para vestir as vestes, não descobrirá a cabeça, nem rasgará as vestes. E não se aproximará de cadáver algum, nem se contaminará por causa do pai ou da mãe, nem sairá do santuário, nem profanará o santuário de seu Deus, pois sobre ele está a coroa do azeite da unção de seu Deus. Sou o Senhor, e tomará a mulher em sua virgindade. Viúva ou mulher divorciada ou profana ou prostituta, a essas não tomará, mas tomará por mulher uma virgem de seu povo. E não profanará sua semente entre seu povo, pois eu, o Senhor, santifico. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala a Arão, dizendo: Nenhum de tua semente em suas gerações que tiver algum defeito se aproximará para oferecer o pão de seu Deus, pois nenhum que tiver defeito se aproximará. Cego ou coxo, ou que tenha nariz achatado, ou algo em excesso, ou que tenha pé quebrado, ou mão quebrada, ou corcunda, ou anão, ou que tenha belida no olho, ou escorbuto, ou impingens, ou testículos quebrados. Nenhum da semente de Arão, sacerdote, que tenha defeito, se aproximará para oferecer as ofertas do Senhor preparadas no fogo. Tem defeito, não se aproximará para oferecer o pão de seu Deus. Comerá o pão de seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Mas não entrará além do véu, nem se aproximará do altar, porque tem defeito, para que não profane meus santuários. Pois eu, o Senhor, os santifico. E Moisés o relatou a Arão e os seus filhos, e a todos os filhos de Israel. Levítico capítulo 22. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Dize a Arão e os filhos que se separem das coisas santas dos filhos de Israel, e não profanem meu santo nome, naquilo que consagram a mim. Sou o Senhor. Diz-lhes: Toda a alma de vossa semente entre vossas gerações, que se aproximar das coisas santas que os filhos de Israel santificam ao Senhor, tendo sobre si a sua imundícia, essa alma será extirpada de minha presença. Sou o Senhor. Nenhum da semente de Arão, que for leproso ou tiver fluxo, comerá das coisas santas, até que seja limpo. E quanto a todo o que tocar alguma coisa imunda por causa de cadáver, ou aquele cuja semente sair dele, ou todo o que tocar criatura rastejante pela qual se tornou imundo, ou tocar algum homem de quem recebeu imundícia, seja qual for sua imundícia. A alma que nele tocar será imunda até a tarde, e não comerá das coisas santas, a menos que lave sua carne em água. E quando o sol se tiver posto, será limpo, e depois comerá das coisas santas, porque seu alimento ao animal já morto, ou que foi dilacerado por bestas feras, não comerá, para com ele não se contaminar. Sou o Senhor. Guardarão, portanto, minha ordenança, para que nisso não carreguem pecado e nele morra por consequência. Se o profanarem, eu, o Senhor, o santifico. Nenhum estranho comerá das coisas santas. O hóspede do sacerdote ou o servo de arista não comerá das coisas santas. Mas se o sacerdote comprar alguma alma com seu dinheiro,
ela comerá delas. Também o que é nascido em sua casa, este comerão do mantimento dele. Se também a filha do sacerdote se casar com um estranho, não comerá da oferta das coisas santas. Mas se a filha do sacerdote for viúva ou divorciada, e não tiver filho, e tiver voltado para a casa do pai, como em sua juventude, comerá do mantimento de seu pai, mas nenhum estranho dele comerá. E se alguém comer da coisa santa sem o saber, a ela adicionará sua quinta parte, e a dará ao sacerdote com a coisa santa. E não profanarão as coisas santas dos filhos de Israel, que oferece ao Senhor, nem permitirão que leve a iniquidade da transgressão ao comerem suas coisas santas, pois eu, o Senhor, os santifico. Deus dá instruções aos sacerdotes e ao povo em geral. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, e a todos os filhos de Israel, e diz-lhes: Quanto a todo da casa de Israel, ou dos estrangeiros em Israel, que oferecer sua oblação por todos os seus votos e por todas as suas ofertas voluntárias, as quais oferecerão ao Senhor em holocausto. Oferecereis por vontade própria um macho sem defeito dos bois, dos carneiros ou dos bodes. Mas nada que tenha defeito oferecereis, pois não vos será aceitável. E todo que oferecer sacrifício de ofertas pacíficas ao Senhor, para cumprir seu voto, a oferta voluntária com bois ou cordeiros, deverá ser perfeito para que seja aceito nele, não haverá defeito. Cegos, ou fraturados, ou mutilados, ou que tenham cisto, ou escorbuto, ou impingens, a esses não oferecereis ao Senhor, nem deles farei ao Senhor oferta no fogo, sobre o altar. O novilho ou o cordeiro que tenha algo em excesso, ou em que faltem membros, a esses poderá oferecer a oferta voluntária, mas em voto não será aceito. Não oferecereis ao Senhor o ferido, ou esmagado, ou fraturado, ou cortado, nem fareis nenhuma oferta desse tipo em vossa terra, nem da mão do estrangeiro oferecereis mantimento de todas essas coisas, o vosso Deus, porque a corrupção nelas está, e nelas há defeitos, não vos serás aceitas. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Quando nascer novilho, ou cordeiro, ou bode, 7 dias ficará debaixo da mãe, e do 8º dia em diante será aceita em oferta preparada no fogo ao Senhor. E quer vaca, quer ovelha, não imolará a ele, e a cria no mesmo dia. E quando ofereceres sacrifício de ação de graça ao Senhor, oferecê-lo-eis de vontade própria. No mesmo dia se comerá por completo, nada deixareis dele até amanhã. Sou o Senhor. Portanto, observareis meus mandamentos e os praticareis. Sou o Senhor. E não profanareis meu santo nome, mas sereis santificado entre os filhos de Israel. Sou o Senhor, que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito, para ser vosso Deus. Sou o Senhor. Levítico, capítulo 23. Há instruções acerca das festas solenes. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quantas festas do Senhor que proclamareis como santas convocações, essas mesmas são minhas festas. O sábado. Em 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia é o sábado do descanso. Santa convocação, nele não farás nenhuma obra. É o sábado do Senhor em todas as vossas habitações. A Páscoa e a festa dos pães ázimos. Essas são as festas do Senhor, a saber, as santas convocações, que proclamareis em suas temporadas. Ao 14 dias do 1º mês, à tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias do mesmo mês, é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. No 1º dia tereis santa convocação, nele não fareis nenhuma obra servil. Mais 7 dias oferecereis uma oferta preparada no fogo ao Senhor. No 7º dia haverá santa convocação, nele não fareis nenhuma obra servil. As primícias, os frutos da primeira colheita. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando tiverdes entrado na terra que vos dou, e cegardes a safra dela, levareis ao sacerdote o molho das primícias de vossa safra, e moverá o molho perante o Senhor para ser aceito por vós. Na manhã seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá. E no dia em que moverdes o molho, oferecereis em holocausto ao Senhor um cordeiro sem defeito de 1 ano, a festa das semanas. E a oferta de mantimento correspondente será de 2 décimos de farinha refinada,
salvada com azeite, uma oferta preparada ao Senhor no fogo, em aroma suave, e sua libação será de vinho, a quarta parte de um rim. E não comereis nem pão nem trigo tostado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta de vosso Deus. Será estatuto perpétuo por vossas gerações em todas as vossas habitações. E para vós contareis desde a manhã seguinte ao sábado, desde o dia que tiverdes trazido o molho da oferta movida. 7 sábados completos serão. Até a manhã seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias, e oferecereis nova oferta de mantimento ao Senhor. De vossas habitações trareis 2 pães de 2 décimos para mover. Serão de farinha refinada, serão assados com fermento. São primícias ao Senhor. E com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito, de 1 ano. E um novilho de 2 cordeiros serão em holocausto ao Senhor com sua oferta de mantimento. E suas libações, a saber, uma oferta preparada no fogo de aroma suave ao Senhor. Então sacrificareis um cabrito tirado das cabras em oferta pelo pecado, e 2 cordeiros de 1 ano em sacrifício de ofertas pacíficas. E o sacerdote os moverá com o pão das primícias em oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros. Serão santos ao Senhor para o sacerdote. E no mesmo dia proclamareis que vos será santa convocação. Nele não fareis nenhuma obra servil, será estatuto perpétuo em todas as vossas habitações por todas as vossas gerações. E quando cegardes a safra de vossa terra, não arrancarás os cantos de teu campo, nem respigarás o que restou de tua safra. Deixá-lo-ás para o pobre e para o estrangeiro. Sou o Senhor vosso Deus. A festa das trombetas. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No 7º mês, no 1º dia do mês, tereis um sábado, um memorial com sonidos de buzina, santa convocação. Nele não fareis nenhuma obra servil, mas oferecereis oferta preparada no fogo ao Senhor. O dia da expiação. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Também aos 10 dias desse 7º mês haverá um dia da adoração, se-vos-á santa convocação, e afligireis vossa alma, e oferecereis a oferta preparada no fogo ao Senhor. E nesse mesmo dia não fareis nenhuma oferta, pois é o dia de adoração, para por vós fazer adoração perante o Senhor vosso Deus. Pois toda a alma que nesse mesmo dia não se afligir será extirpada de seu povo. E toda a alma que nesse mesmo dia fizer alguma obra, destruirei no meio do seu povo. Não fareis nenhum tipo de obra. Será estatuto perpétuo por vossas gerações em todas as vossas habitações. Se-vos-á sábado de descanso, e afligireis vossa alma. Ao 9º dia do mês, à tarde de uma tarde e à outra tarde, celebrareis vosso sábado. A festa dos tabernáculos. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Aos 15 dias desse 7º mês será a festa dos tabernáculos ao Senhor, por 7 dias. No 1º dia haverá santa convocação, nele não fareis nenhuma obra servil. 7 dias oferecereis oferta preparada no fogo ao Senhor. No dia 8º se-vos-á santa convocação, e oferecereis oferta preparada no fogo ao Senhor. É assembleia solene, e nele não fareis nenhuma obra servil. Essas são as festas do Senhor que proclamareis como santas convocações para oferecer ao Senhor oferta preparada no fogo, holocausto e oferta de mantimento, sacrifícios e libações, cada um em seu dia. Além dos sábados do Senhor e de vossos dons e de todos os vossos votos e de todas as vossas ofertas voluntárias, as quais dais ao Senhor. Também aos 15 dias do 7º mês, quando tiverdes colhido o fruto da terra, 7 dias celebrareis uma festa ao Senhor. O dia 1º será sábado, e o 8º dia será sábado. E no 1º dia tomareis para vós ramos de árvores formosas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, e salgueiros do ribeiro. E 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, e celebrareis uma festa ao Senhor 7 dias no ano. Será estatuto perpétuo por vossas gerações. Celebrá-la-eis no 7º mês. 7 dias habitareis em cabana, todos os nascidos em Israel habitarão em cabanas, para que vossas gerações saibam que fiz os filhos de Israel habitar em cabanas quando os trouxe da terra do Egito. Sou o Senhor vosso Deus. E Moisés anunciou aos filhos de Israel
as festas do Senhor. É isso aí, ficamos mais um dia com a leitura da palavra. E eu quero comunicar aos irmãos que esse vídeo sairá amanhã em 2 horários. Teremos um vídeo durante o dia e outro durante a noite, por conta que eu peguei essa virose, febre, garganta, dores. Então não vou conseguir liberá-lo hoje, mas amanhã teremos vídeo e eu tenho certeza que estamos firmes nesse propósito e o Senhor é conosco. Então eu espero você amanhã neste mesmo canal. Que Deus abençoe a sua vida.